Olá, vou falar um pouquinho sobre a operação de filtração. A filtração nada mais é do que a separação de partículas sólidas de um fluido. Esse fluido ele pode ser líquido ou gasoso. E essa separação ela é feita através do auxílio de uma membrana porosa que chamamos de filtro. As partículas que ficam retidas no meu filtro são chamadas torta, que é o sólido, e as partículas que passam pelo meu meio poroso, pelo meu filtro, que seria o meu líquido, é chamado de filtrado. O processo de filtração baseia-se na diferença de pressão existente entre a torta e o meio filtrante. Os principais tipos de filtro são os que utilizam vácuo ou pressão para facilitar a separação entre fase sólida e líquida. Temos então filtração simples, a vácuo, sob pressão, hiperbárica e centrífuga. Nesse primeiro exemplo, ele se refere à filtração simples, onde que eu despejo a minha suspensão e o meu sólido ele fica retido no meu filtro, já que no recipiente eu terei então o meu filtrado, e a filtração ocorre por força da gravidade. Já a filtração a vácuo, o procedimento é basicamente o mesmo, só que ele ocorre com uma pressão negativa, a vácuo. Isso faz com que tenha uma sucção, acelerando então a capacidade do meu processo. Falando então de centrífuga, na centrífuga temos rotação com uma velocidade muito alta, isso faz com que as partículas mais densas se depositem no fundo. Já sob pressão, ocorre quando eu tenho uma pressão muito elevada, e isso de uma certa forma empurra a minha suspensão. Na hiperbárica, além de eu ter essa pressão elevada, eu tenho minha pressão negativa, um vácuo que faz a sucção. Existem diversos tipos de filtro e é necessário se levar alguns fatores em consideração. Começo dizendo o primeiro deles de que o filtro de maneira alguma deve reagir com a minha suspensão. Destaco aqui alguns fatores, como a resistência específica do meio poroso de filtração, a quantidade de suspensão a ser filtrada, a concentração de sólidos na suspensão, a facilidade de descarregar a torta formada no processo de filtração, os custos relativos de mão de obra, capital e energia. Esse penúltimo item ele é muito relevante, principalmente para quando se trata de um setor industrial, quando a produção é em larga escala, porque se eu tenho que parar o processo para fazer a descarga da torta, eu tenho um grande prejuízo. Existem também vários tipos de filtração. Aqui eu destaquei apenas algum deles, então vou falar um pouco sobre filtro de leito poroso granular, filtro prensa, filtros contínuos rotativos e filtro de lâmina. Dando início à explicação sobre filtros de leito poroso granular, já começo dizendo que é o filtro mais simples de todos, né? E ele também possui baixo custo de instalação, operação e manutenção. São empregados geralmente para retirar pequenas quantidades de sólido de grande volume de líquido, nas quais nem o sólido nem o líquido possui alto valor unitário, e quando o produto sólido não deve ser recuperado. Por tais motivos, ele é muito utilizado para a purificação de água. Nessa minha primeira imagem, ela se refere a uma caixa de concreto, já a segunda a tanque cilíndrico de aço. Por ele ser um tanque cilíndrico de aço, é possível trabalhar sob pressão. E se eu trabalho sob pressão, eu aumento então a capacidade do meu sistema. Digamos que eu vá fazer então uma purificação de água, então aqui eu tenho a entrada da minha suspensão, que seria a minha água juntamente com o meu sólido. Essa minha suspensão ela vai percorrer pelo meu meio filtrante. Esse meu meio filtrante ele normalmente é composto por duas fases. A primeira é por areia, já a segunda ela é composta por partículas maiores, como por exemplo cascalho. Logo abaixo eu tenho aqui então o fundo falso perfurado, que seria uma grade, né? E por fim eu tenho então o meu líquido clarificado que chega aqui no final do meu tanque, da minha caixa, e ele percorre e sai como filtrado. O processo basicamente ocorre mesmo na minha segunda imagem, porém na primeira ela ocorre por força gravitacional. E por ela ocorrer por força gravitacional, ela ocorre com uma velocidade um pouco mais lenta, né? Um pouco não, né? Bem mais lenta, comparada com os demais filtros. Temos algumas desvantagens, como por exemplo, não é eficiente para remover partículas menores que 10 micrômetros, a área de filtração é consideravelmente grande, entre outros. O filtro prensa de placas e quadros é muito comum nas indústrias. Há várias vantagens, mas há também algumas desvantagens. Entre as vantagens temos que a construção e manutenção é simples e econômica, a área filtrante é grande, a grande possibilidade de flexibilidade, os vazamentos são detectados com grande facilidade,
Desvantagens: tem uma operação intermitente, ou seja, temos que parar a operação para a retirada da torta. E além de ter que parar a operação, essa operação ela pode demorar um bom tempo e ela pode ser imperfeita, tá? Mas ela é muito utilizada na indústria alimentícia, como por exemplo em refino de óleos vegetais, na separação do mosto, na produção de cerveja, purificação do xarope na produção de refrigerantes, também a produção de suco de frutas, que permite a separação do bagaço e da polpa desses frutos, que é exatamente esse exemplo que eu trouxe aqui, onde eu tenho a entrada da polpa, que seria a minha suspensão. A minha suspensão vai percorrer aqui no interior do meu sistema. Aqui fora, então, eu teria a aplicação de uma pressão que faz que o meu cabeçote ele sofra, então ele tenha um deslocamento. O líquido dessa minha polpa, ele vai percorrer, ele vai passar pelo filtro, né, que são essas camadas aqui ao redor, e ele vai entrar por esse caminho, ele vai percorrer até que saia o filtrado. Aqui também, então vários caminhos e sai aqui o filtrado. E o que permanecerá no meu sistema, no interior do meu sistema, será a torta, que depois ela, né, vai ser removida. Temos então filtros contínuos rotativos. Filtros contínuos rotativos são filtros de funcionamento contínuo, né, como o próprio nome diz, sendo indicados para operações que requerem filtros de grande capacidade. A saída de filtração, a formação, a lavagem, a drenagem e a descarga da torta são realizadas automaticamente. Embora haja alguns tipos que funcionam sob pressão, esses filtros geralmente operam a vácuo. Então existem os tipos existentes são o tambor, disco rotativo e o horizontal. Falando do tambor, então ele é um cilindro que ele é submerso em suspensão entre 30% a 40%. Então aqui eu tenho a suspensão, ele vai rotacionando com uma velocidade baixa. A minha suspensão vai sendo elevada. Por ele ter um vácuo no interior, ele faz com que a parte líquida sofra uma sucção, né? Então ela vai se depositar, ela vai se localizar no interior do meu cilindro. E o que vai ficar aqui fora será a torta, será o meu sólido, né? Então ele passará por algumas fases. A primeira dela é a da secagem, a segunda vai ter adição de água, que é a da lavagem, depois ele passa por uma fase de secagem novamente, e por fim ele passa pela fase de raspagem. A fase de raspagem ela pode ocorrer com ar comprimido ou com auxílio de facas, tá? Tem aqui o disco rotativo, o procedimento é basicamente o mesmo do tambor. O que difere um do outro é que ele é constituído por vários discos, os quais giram sobre o eixo, mas ele também aqui ele é submerso em suspensão e tem rotação. E temos aqui então o horizontal. O horizontal é constituído por uma mesa circular que gira em torno do seu eixo central, né? Então aqui eu tenho a edição da suspensão e vai rotacionando, vai para drenagem, lavagem, drenagem, até que se tem então o descargue. Esse filtro é eficaz para a filtração de sólidos cristalinos com drenagem rápida. A superfície horizontal impede que os sólidos caiam ou sejam arrastados pela água de lavagem. E o interessante desse filtro é que ele possui um mecanismo central de válvulas que regulam os instantes apropriados para a remoção do filtrado, dos líquidos de lavagem e do enxugamento da torta durante cada volta da mesa. Falando então do filtro lâmina, como o próprio nome diz, ele é composto por lâminas filtrantes. Aqui estão as nossas lâminas filtrantes, né? Ele pode ser de forma horizontal ou vertical. Nesse exemplo aqui, eu trouxe ele de forma vertical. Aqui então eu tenho a entrada da suspensão, que ela ocorre por sucção através de uma bomba a vácuo ou sob pressão. Então essa minha suspensão ela vai passar pelas minhas lâminas. Aqui no fim de cada lâmina existe um dispositivo por onde escoa o filtro para um tubo coletor. Então aqui eu terei a saída do meu filtrado, né? E conforme vai passando o tempo, eu terei então o acúmulo da minha torta. E essa torta, ela vai ter que ser lavada ou posteriormente retirada, né? Falando um pouco sobre a teoria básica de filtração. Então, temos aqui novamente a entrada de suspensão, que passa pelo meu meio filtrante, o acúmulo é chamado de torta, e esse acúmulo, conforme vai passando o tempo, ele vai aumentando o seu comprimento, a sua distância, né? Então, aqui eu tenho o meu comprimento. Se tratando de um fluxo laminar de um tubo, né? Eu tenho que a variação da pressão, ela depende do comprimento, da minha viscosidade, da velocidade, do diâmetro. Quando se trata de um fluxo laminar em leito empacotado,
nós temos que utilizar a equação de Karman-Cousins, onde a variação da pressão ela depende da espessura, da linha constante, da viscosidade, da velocidade, da porosidade e também da área superficial. Nós achamos então a velocidade através da variação do volume em relação à variação do tempo, ou seja, pela vazão volumétrica sobre a área. Não tenho tempo de deduzir todas as fórmulas, mas aqui apresentei algumas fórmulas, né? Então, nesse exemplo aqui, nessa segunda fórmula, para achar a resistência do meio filtrante, eu tenho que encontrar o beta. E na terceira fórmula aqui, para encontrar a resistividade média da torta, eu também tenho que achar o valor de alfa. E como eu faço isso? Eu encontro, então, o valor de beta e de alfa através de dados experimentais. Então, através de dados experimentais, né, é possível plotar um gráfico linear, onde eu tenho, então, o valor de alfa e beta. Substituindo, então, a fórmula de beta e de alfa, eu tenho aqui a fórmula, a equação do tempo de filtração. Rearranjando essa fórmula, eu teria essa fórmula aqui no final. O tempo de lavagem eu tenho essa equação e a capacidade do filtro também tem essa equação, onde a capacidade nada mais é do que o volume sobre um somatório do tempo de filtração com o tempo de lavagem e com o tempo de descargue. Por fim, eu tenho as referências. E seria isso. Agradeço a todos pela atenção.